Sejam todos e todas bem-vindos ao Lapsus Digital. Hoje, a entrevistada é a professora Elaine Pimentel. O tema, encarceramento feminino. Com a palavra, a professora Elaine. Eu me chamo Elaine Pimentel, sou professora da Universidade Federal de Alagoas, na Faculdade de Direito de Alagoas, da Universidade Federal. Me graduei aqui em Alagoas, na Universidade também Federal, né, em Direito, e fiz mestrado em Sociologia, também na UFAL, e doutorado em Sociologia na Federal de Pernambuco. Então, o meu caminho sempre foi um caminho da interface do sócio-jurídico. E no presídio feminino, eu conheci muito de perto a realidade das mulheres, as razões de encarceramento, as condições de encarceramento. Mas isso era na final da década de 90, né? Então, naquela época, o presídio daqui tinha 22, 23, 25 mulheres, né? E a gente conhecia todas muito de perto, cada realidade, cada história. E a partir dessa experiência, a condição das mulheres encarceradas não saiu mais do meu interesse acadêmico e pessoal, efetivamente, porque eu penso que o acadêmico se une à nossa sensibilidade humana, ao que a gente pensa da vida, então não dá para distinguir. Então, desde então, eu trabalho com toda a discussão criminológica da segurança pública, mas o encarceramento feminino é um tema que me mobiliza subjetivamente de uma maneira muito peculiar. Então, são mulheres jovens, são mulheres em sua maioria pretas e pardas, né, para usar o termo do IBGE. Então, são mulheres de condições socioeconômicas bastante vulneráveis, né? São mulheres com históricos de vida, de violência de toda a natureza, privações, violência sexual, abandono, enfim. Muitas mulheres que moram em situação de rua, enfim, né? Temos exceções, por óbvio, mas em geral as mulheres, em sua maioria, têm esse perfil. E no Brasil é algo muito recorrente em todos os estados, a forte presença do tráfico de drogas como o crime que mais encarcera mulheres. Então, como eu já venho pesquisando esse tema há muitos anos, isso se repete, com outras faces, mas isso se repete. Muitas mulheres presas, os percentuais evidenciam isso, né? E aí isso tem como um cenário algo maior, que é a própria política de enfrentamento às drogas, que é uma política penal no Brasil, e é uma política voltada para a juventude negra periférica, por óbvio, né? A gente percebe isso também. Então, tem toda uma crítica a se fazer ao próprio sistema, né? Mas esse sistema seletivo, ele se volta para esse perfil de mulheres. A ideia do encarceramento em massa, o grande encarceramento, né? É um fenômeno mundialmente verificado. Então, a cultura punitiva, ela está presente em praticamente todos os países do mundo, porque o mundo inteiro verifica isso, né? Constata esse crescimento. Só que o que chama a atenção no Brasil é que o crescimento masculino já é imenso, mas o crescimento feminino é o dobro proporcionalmente do masculino. Em números brutos, nós temos mais homens presos do que mulheres. Mas nesse período que o IFOPEN demarca, né, que é quase uma década e meia, né, nós percebemos que percentualmente é o dobro do encarceramento masculino. Então, isso não está sendo apenas, vamos dizer assim, teorizado numa criminologia dita, né, fora da realidade. Não, a criminologia está fundada nos dados concretos, está fundada na postura dos nossos julgadores e do Supremo Tribunal Federal particularmente, né? E naquilo que também a legislação vem contemplando, como o habeas corpus, que também transforma em prisão domiciliar as prisões preventivas de mulheres grávidas ou com filhos pequenos até 12 anos ou que tenham necessidades especiais. Então, são algumas decisões emblemáticas que impactam sobre a condição das mulheres e que mostram que o encarceramento de mulheres já está sendo percebido. Ele já está causando incômodo, porque o sistema não está pronto para isso, né? Historicamente, há um silêncio muito grande sobre a condição das mulheres encarceradas. Então, o sistema, ele
construído e pensado por homens e para homens. Então, até mesmo na literatura criminológica mais tradicional, positivista, antiga, a figura da mulher criminosa é aquela figura quase que assim, fora da realidade, né? Cria-se uma fantasia em torno, né? E o livro famoso, a obra famosa de Lombroso vai falar isso, né? Que vai falar sobre a prostituição, né? E a mulher normal, a mulher criminosa, a prostituta e a mulher normal. Então, essa ideia da dona delinquente vai criar uma fantasia de uma excepcionalidade na condição das mulheres no crime. E aí a realidade contemporânea vai dizer que há um crescimento substancial do encarceramento de mulheres, repito, muito fortemente em razão da política de drogas, e aí o sistema não está pronto para lidar com essa realidade. Esse sistema, efetivamente, ainda é muito marcado por essa brutalidade como um todo, que marca todo o sistema, e que, no que diz respeito às mulheres, não está ainda tão atento às questões mais propícias da condição das mulheres de encarceramento. Inclusive, estudos que vão abordar sentenças judiciais que tratam que tratam a mulher que responde ao processo, né, a ré no processo, a partir de certos estereótipos, né, considerando a maternagem, a condição feminina, a submissão e etc. Então, assim, cria-se uma fantasia em torno do feminino, e isso tem um impacto também no julgamento, e tem um impacto também dentro das práticas do próprio encarceramento, né? Então, eu penso que não, que o sistema não está pronto para receber as mulheres. Então, não se fala em direitos reprodutivos a não ser para impor o uso do anticoncepcional, né? Discussões sobre aborto nem se fala a esse respeito, né? Então, e quando a mulher chega grávida à prisão, eu já estive, né, diante de mulheres que relataram isso. Ela não queria criar o filho por entender que a sua condição de presa e todas as vulnerabilidades às quais ela estava submetida não levaria a cuidar daquele filho da forma como ela gostaria. Então, ela declarou, como o Estatuto da Criança e do Adolescente permite, que a mulher na maternidade declare que quer dar o filho em adoção, e todo o staff penitenciário proibiu. Disse: você pariu, você dê conta do seu filho vai voltar para a prisão com você amamenta e cuide bem desse menino. Então, assim, isso também é uma violência do ponto de vista dos direitos reprodutivos, né? Então, são várias situações que a gente percebe que estão ali em torno da ausência de políticas públicas. E quando elas acontecem também no campo dessa reprodução, né, de um certo lugar e de um certo papel. Esse abandono afetivo, ele é uma realidade, né? A gente observa isso, acho que na nossa experiência de transitar pelas prisões, a gente percebe que as filas de visitas, se são essas mulheres que param a BR para visitar os seus maridos, também estão lá mulheres que vão visitar suas mães, filhas, irmãs, netas, né, companheiras, mas num número muito reduzido, né? Então, há um abandono afetivo não só do companheiro homem, caso que tem companheiros homens, mas em alguns casos das companheiras mulheres também. Mas da figura masculina esse abandono é mais expressivo, porque não envolve só o companheiro, envolve o pai, o avô, o irmão, aquela família ali. Então, normalmente são aquelas mães, né, com toda a sensibilidade e todo o sofrimento que se submetem à revista vexatória, né, a tudo aquilo para alcançar e chegar a visitar aquela filha, aquela neta, tal e tal. Então, há efetivamente um abandono grande, e isso é uma causa de sofrimento muito expressivo, porque não raro o abandono da pessoa adulta da família, que pai, mãe, enfim, quem for, também vai significar o abandono dos filhos, né? Assim, vai significar a dificuldade para que os filhos acessem essa mãe presa. Então, é muito comum que, sobretudo quando tem uma pena mais longa,
que as mulheres passem anos sem encontrar os filhos, e quando reencontram, os filhos já não a reconhecem como mãe. Se eram filhos pequenininhos, já não sabem nem quem é. Às vezes o filho já está na casa de uma tia, na casa do pastor da igreja, já está não sei onde. Então, né, nas minhas pesquisas, nas duas pesquisas isso aconteceu, sobretudo as mulheres e a vivência pós-cárcere, isso para mim ficou muito claro, né? Foram várias narrativas de mulheres que quando foram presas muito jovens e com filhos muito pequenos, quando saíram da prisão, o filho efetivamente não reconhecia, não vinha para o colo dela, estranhava, aquela coisa toda. Então esse abandono, ele é muito substancial, né? Ele às vezes se torna até uma ruptura efetiva de um laço e às vezes de forma irremediável. Durante essa pesquisa, algumas entrevistas realizadas com as mulheres também trouxeram elementos novos, né? Coisa do tipo, assim, aqui nós só somos tratadas no grito. Ninguém fala com a gente, as pessoas só gritam com a gente, né? Então, assim, às vezes eu perco a coragem de falar alguma coisa porque qualquer besteira que se pergunta é na base do grito. Eu nunca levei grito de ninguém na minha vida, mas aqui eu só... Assim, é tão desgastante, é tão triste, que a pessoa silencia, né? E aí, isso sem falar também em outras questões maiores, como as práticas de tortura, efetivamente, para além da tortura psicológica, a tortura física, que nós temos relatos pelo Brasil inteiro. Essa questão da visita social, ela tem uma certa sistemática, mas passa por isso, pela revista vexatória, né? Aqui elas ficam num espaço que chama solário, e horário para tudo, uma série de regras, não tem muita privacidade para conversar e etc. Enfim, tem essas questões. A visita íntima, ela é um pouco mais complexa. Aqui em Alagoas não há visita íntima, né? Não há visita íntima e a alegação é segurança, né? Uma coisa curiosa que eu vim acompanhando há alguns anos e questionando, inclusive participei de reuniões com o Conselho Estadual da Mulher, enfim, com parlamentares mulheres que defendem os direitos das mulheres e tal, diz respeito à guarda penitenciária, aos policiais penais, né, antigos agentes penitenciários. A legislação determina que tem que ser mulheres, e nós tínhamos homens e mulheres dentro da unidade prisional, fortemente armados os homens, né? E eu presenciei várias situações, assim, de violência por meio dos gritos. Eu estava lá, eu vi, presenciei. Então, é muito complicado. Então, depois de muita mobilização, a Vara de Execuções Penais determinou que não era para ter mais homens na guarda interna do presídio feminino, apenas na guarda externa. E aí começa uma nova narrativa. E essa nova narrativa é dizer, olha, nós temos agora um contingente de policiais muito reduzido, só mulheres, aí não dá para estar, é inseguro, a gente não pode colocar os homens aqui para fazer visita íntima e tal e tal. Então, para além do abandono afetivo que já acontece, e as visitas acontecem com 2, 3, 4 mulheres no máximo, então não é um volume grande, ainda assim você tem uma narrativa da segurança que priva as mulheres desse momento. Ao passo em que os homens têm as visitas íntimas, apesar de todas as dificuldades. E aí essa decisão, esse habeas corpus, que foi um habeas corpus coletivo, que teve efeito para todo o Brasil, muda um pouco esse panorama, e pela primeira vez em, sei lá, 20 anos que eu caminho dentro das prisões, eu vi o nosso presídio aqui sem crianças, sem nenhuma criança, por alguns meses, né? Até que havia 2 grávidas e elas tiveram um bebê e tal, enfim, estava na exceção da legislação, porque tem algumas exceções da decisão e depois da alteração que a Lei de Execução Penal sofreu quanto a isso, né? A Lei de Execução Penal incorporou isso em dezembro de 2018 e aí determinou que há essa conversão, se não for caso de delito praticado contra descendente, né? Então, eu senti a mudança de panorama e eu penso que isso foi um avanço substancial, significativo, porque continua a agregar a mãe ao filho, mas no sentido de retirar da prisão, e não de trazer a criança para a prisão, que era um grande absurdo, né? De toda forma, ainda temos, né, pelo Brasil afora, até porque isso, essa decisão judicial do Supremo e essa alteração da LEP dizem respeito às mulheres que esperam julgamento, né? Então são presas provisórias,
Depois da condenação, isso não se aplica, então ela pode chegar a ficar os 6 meses com a criança dentro da prisão, no caso de mulher condenada, né? E aí, o berçário, o espaço próprio, o atendimento. Pela nossa experiência aqui, há todo um cuidado, um atendimento, né? O encaminhamento para obstetra, né? Há um esforço, a gente percebe um esforço da equipe de saúde nesse sentido, né? Mas as condições, por óbvio, não são as melhores possíveis. A gente tem no Brasil casos de mulheres que tiveram seus filhos dentro da prisão sem nenhuma atenção, nenhum cuidado. Amanheceu o dia, o bebê estava lá porque a mulher teve o filho sozinha. Então, isso é muito grave. Mas o que me parece é que a condição da maternagem, ela talvez sensibilize mais os gestores, etc., e essas políticas sejam mais específicas para a condição da maternagem. A mulher, por si só, eu diria, não tem o mesmo valor de uma mulher com filho. Eu só consigo pensar um avanço no sentido de medidas que sejam desencarcerizantes. Por isso que, de certa forma, eu comemoro, se eu posso dizer assim, esse habeas corpus e essa mudança na lei de execuções penais, né? Porque sempre me inquietou muito a condição da maternidade dentro da prisão. Mas a gente percebe que os sofrimentos continuam os mesmos, que as condições de alimentação não são as adequadas, né? Que as condições de saúde, como já foi falado, as doenças de pele, e aí a questão do sofrimento emocional, né? O trato com a dimensão psíquica, enfim, a dimensão subjetiva dessas pessoas. E isso também foi objeto da minha pesquisa recente, né? Então, o número de mulheres, eu não sei dizer o número, é inumerável, mas assim, é muito grande a quantidade de mulheres que tomam remédios dentro da prisão, ansiolíticos, antidepressivos, remédio para dormir, remédio para isso, elas são fortemente medicalizadas. A medicalização já é um fenômeno verificado no mundo como um todo. As pessoas estão se medicando para tudo no mundo. Mas na prisão, ela se torna mais uma forma de controle de corpos, como diria Foucault. Mais um instrumento perverso de controle de corpos. Porque quando as mulheres estão medicadas, né, está tudo sob controle, tudo parado. Você vai conversar com a mulher, ela mal consegue formar uma frase porque ela não tem muita coordenação diante da impregnação daquela medicação forte. Isso é muito grave, né? E isso também é um sintoma de um sofrimento muito expressivo dentro da prisão. A insônia, as dores, né? Quando a gente vai buscar a narrativa dessas mulheres, como é que você se sente? Aí ela vai dizer, eu tenho dor de coluna, eu tenho dor de estômago, eu tenho dor de cabeça. É um corpo muito marcado por uma série de dores que vão mostrar um processo de somatização do sofrimento maior. Porque se a prisão assusta muito, o sair da prisão também assusta. Assusta porque não sabe como vai ser a recepção, como estarão os filhos, o que é que vai encontrar aqui fora, né? Enfim. Então, o que me inquieta, sabe, Renata, é assim, que o sistema, como é que eu posso dizer isso? O sistema, ele é muito forte para prender, mas ele é muito relapso ao soltar, ao liberar. Ou seja, não importa a condição da pessoa, ela vai presa. Ela vai presa. Não importa se não tem vaga, não importa se está doente, se está grávida, não importa. O que importa é que a pessoa vai presa. Agora, depois de passar aquele tempo todo na prisão, nesse conjunto de violações, de sofrimentos, né, de questões, chega o dia da soltura, abre-se a porta, ela sai e o sistema não se importa com essas mulheres. Então, a vida pós-prisão é uma vida que assusta, né? Pelo que foi rompido com o encarceramento, né? Pelo que vai encontrar pela frente e um conjunto imenso de dificuldades. Então, uma coisa que eu pude verificar é que há uma associação muito importante entre a condição socioeconômica e educacional, né, dessa mulher que foi presa, com relação ao que ela vai trabalhar quando sair. Então, como são mulheres de baixa escolaridade, baixa renda, etc., sobretudo a escolaridade, elas tendem a caminhar na busca de empregos domésticos,
que não exigem essa escolaridade. Só que os empregos domésticos, eles normalmente pressupõem laços de confiança, né? É uma babá, é uma cuidadora de idosos, que não seja, digamos assim, profissional da área de saúde, mas, né, uma acompanhante de uma pessoa idosa. Eu estou lembrando aqui porque foram os casos que me vieram, né? Uma cozinheira, uma faxineira, enfim, essas questões que ficam ali em torno do doméstico e que normalmente ensejam uma relação de confiança ou implicam uma relação de confiança. E essas mulheres que conseguem esse tipo de emprego têm um medo imenso de que a sua condição seja revelada, descoberta. Então, ela vive ao redor de um silêncio, porque a sua própria condição não pode ser posta em público. Então, quando a gente traz para a ciência isso, e a gente leva ao tema as nossas aulas, as nossas pesquisas, aos nossos TCCs, que são pesquisas, e a gente inspira as novas gerações para que pesquisem sobre isso, a produção acadêmica começa a crescer, e isso é importante porque isso dá visibilidade ao problema e dá voz a essas mulheres. E muito particularmente, sabe, Renata, eu sou encantada com pesquisa qualitativa, né? Pesquisa qualitativa que prima pelas narrativas, pela fala livre dos sujeitos que vão contar suas histórias, e isso vai compor ali uma realidade dita por elas. Então, quando a gente faz uso de pesquisa qualitativa, a gente dá voz a essas mulheres que são silenciadas pela força do sistema, pela brutalidade do sistema, né? O que se soma aos silêncios da história com relação à condição feminina em si. E aí a gente vai encontrar vários demarcadores importantes, que são os demarcadores de classe, para além das condições de gênero, os demarcadores de classe e os demarcadores raciais, né? Então, a condição das mulheres no encarceramento, essas mulheres são prioritariamente, como eu já falei no início, mulheres pretas e pardas, mulheres negras. E essa condição racial é um resultado também de uma violência estrutural muito maior, né? Então, falar sobre isso e mostrar essas nuances daquilo que não se vê, eu diria, para além de um delito sobre o qual ela foi acusada, né? Então, é muito importante. E só quem consegue fazer isso com o cuidado é a ciência, né? Então, quando a gente traz para a ciência isso, com respeito à escuta, a gente dá voz a essas mulheres.